Talvez você não precise gastar tanta energia tentando convencer as pessoas do seu valor. Construa uma vida que demonstre esse valor. Dose de provérbios, uma dose de sabedoria para começar bem o seu dia. Abra sua Bíblia, prepare o seu coração, vamos descobrir juntos o que Deus quer nos ensinar hoje através de provérbios. Hoje nós começamos o capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 13. E Salomão vai nos ensinar algo muito interessante. Até aqui ele já falou bastante sobre o valor da sabedoria. Já nos mostrou que ela vale mais do que prata, mais do que ouro, mais do que muitas coisas que nós consideramos preciosas. Mas agora ele vai um pouquinho mais além. É como se ele estivesse dizendo: depois que você encontrar a sabedoria, não a abandone. Depois que aprender o que é certo, continue firme nisso. E é por isso que o nosso tema de hoje é: não solte a sabedoria. Vamos fazer a leitura. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo. Você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem. Meu Deus! Salomão começa dizendo: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. E olha como Provérbios insiste em algo que parece tão simples: ouvir. Porque uma das características de uma pessoa sábia é que ela nunca perde a disposição de aprender. O problema é que, conforme o tempo passa e nós vamos adquirindo experiência, existe uma tendência de começarmos a pensar: eu já sei, eu já passei por isso, eu já conheço esse assunto, ninguém precisa me ensinar. Só que a sabedoria e a humildade caminham juntas. Uma pessoa realmente sábia entende que, por mais que ela tenha aprendido, existe alguma coisa que ela ainda não sabe. E Deus pode nos ensinar de muitas maneiras. Às vezes, Ele vai nos ensinar através da palavra, às vezes, através de uma experiência que nós vivemos, às vezes, através de alguém mais velho, que já passou por aquilo que nós estamos enfrentando. E às vezes, Deus pode usar até alguém que nós nunca nem imaginamos que teria alguma coisa para nos ensinar. Por isso, nunca se torne tão experiente a ponto de deixar de ser ensinável. Então acontece algo muito bonito nesse texto. Salomão começa a se lembrar de quando ele mesmo era filho. Ele fala do tempo que ele era criança e também recebia ensinamentos do seu pai. E isso chama a atenção, porque nós conhecemos Salomão como um dos homens mais sábios da Bíblia. Mas antes de ser o homem que ensinava, ele foi um menino que precisou aprender. Antes de dar conselhos, ele recebeu conselhos. Antes de ensinar os seus filhos, alguém ensinou Salomão. E existe aqui um princípio muito bonito sobre legado, porque aquilo que aprendemos não deveria terminar em nós. Pense em quantas coisas você sabe hoje, porque alguém em algum momento da sua vida teve paciência para ensinar você. Talvez alguns valores tenham vindo dos seus pais, talvez um conselho que você recebeu há anos atrás ainda acompanha você até hoje. Talvez sim, alguém tenha corrigido você em algum momento e mesmo que naquela hora não tenha sido fácil ouvir, hoje você entende o valor daquela correção. Nós vamos recebendo coisas ao longo da nossa vida, conselhos, princípios, experiências, ensinamentos, e chega um momento que aquilo que nós recebemos também precisa ser transmitido, porque a sabedoria que nós recebemos se transforma em legado quando nós decidimos compartilhá-la com alguém.
E Salomão se lembra aqui de um conselho que ele recebeu: adquira sabedoria, adquira entendimento. Adquira. Essa palavra passa uma ideia de que existe uma busca, existe interesse, existe esforço. Quando nós queremos muito alguma coisa, normalmente nós fazemos algo para consegui-la. Se alguém quer melhorar profissionalmente, a pessoa estuda. Se quer comprar alguma coisa, economiza. Se quer aprender uma nova habilidade, pratica. Se quer crescer em determinada área, investe tempo nela. E Salomão está dizendo: faça isso também com a sabedoria. Invista nela. Aprenda, pergunte, ouça, observe, busque bons conselhos, conheça cada vez mais a palavra de Deus. Porque ninguém se torna sábio simplesmente porque está mais velho. O tempo nos dá experiência, isso é verdade. Mas experiência e sabedoria não são exatamente a mesma coisa. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e sair dela de forma completamente diferente. Uma simplesmente passou pelo problema e a outra passou, refletiu, aprendeu e resolveu que não vai cometer o mesmo erro novamente. E logo depois, Salomão dá um conselho muito bonito: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Mais uma vez aparece em Provérbios a ideia de que a sabedoria nos protege. E talvez seja porque uma das grandes funções da sabedoria é justamente nos livrar de problemas que nós mesmos poderíamos criar. Existem dores que fazem parte da vida e que nós não conseguimos evitar. Mas existem outras que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos tomado uma decisão um pouco diferente. Talvez uma palavra que não devesse ter sido dita, uma compra feita por impulso, um relacionamento no qual nós não deveríamos ter entrado, uma decisão tomada no calor do momento, uma proposta que parecia maravilhosa, mas que deveria ter recebido o nosso não. Quantas vezes nós pedimos para Deus nos livrar de problemas, mas uma das maneiras que ele usa para nos livrar é exatamente nos dando sabedoria para não entrar nele. E muitas vezes a sabedoria não vai fazer alguma coisa extraordinária assim, ó, diante dos nossos olhos. Às vezes ela simplesmente vai dizer: não faça isso, não vá por aí, espere, pense mais um pouco, não responda agora. E quando você obedece, talvez nunca descubra o tamanho do problema no qual aquela decisão sábia livrou você. Por isso, Salomão diz aqui no versículo 7, quer ver? Ó? Portanto, adquire sabedoria, ou seja, faça disso uma prioridade. Antes de perguntar quanto eu posso ganhar com isso, talvez seja melhor perguntar: essa é uma decisão sábia? Antes de pensar, mas todo mundo está fazendo, pergunte: isso é correto? Antes de simplesmente dizer eu quero, pergunte: isso realmente vai me fazer bem? Porque nem tudo aquilo que nós podemos fazer significa que nós devemos fazer. Nem tudo aquilo que nós queremos significa que precisamos ter. E nem toda oportunidade que aparece diante de nós precisa receber um sim. Às vezes, inclusive, uma das decisões mais sábias que nós podemos tomar é dizer não para algo que parecia muito bom. Porque sabedoria é aprender a escolher não apenas aquilo que parece bom naquele momento, mas aquilo que realmente é bom para a nossa vida. Salomão continua: apegue-se à sabedoria e ela o exaltará. Isso é interessante, porque nós vivemos em um mundo que muitas vezes nos ensina a correr atrás de reconhecimento. Queremos ser vistos, ser valorizados, queremos que as pessoas percebam aquilo que nós fazemos. E às vezes nós gastamos energia demais tentando provar algo para alguém. Mas Provérbios nos apresenta outro caminho. Construa caráter, faça boas escolhas, seja responsável, seja fiel. Continue aprendendo, continue crescendo. Talvez você não precise gastar tanta energia tentando convencer as pessoas do seu valor. Construa uma vida que demonstre esse valor através das suas escolhas, porque com o tempo as nossas decisões começam a falar por nós. E então nós chegamos ao versículo 3, onde Salomão diz: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Essa expressão é muito forte, apegue-se, segure firme, porque não basta começar bem, é preciso permanecer. Existem princípios que você aprendeu que não pode abandonar simplesmente porque as circunstâncias mudaram. Não abandone sua integridade porque apareceu uma oportunidade. Não abandone os seus valores porque está sendo pressionado. Não abandone aquilo que Deus já ensinou a você, simplesmente porque obedecer ficou mais difícil. Porque é muito fácil manter princípios quando eles não nos custam nada. A verdadeira prova acontece quando fazer o certo começa a ter um preço. Quando fazer do jeito errado parece bem mais rápido, quando mentir às vezes resolve o problema, quando abrir mão de um princípio facilita alguma coisa, quando todo mundo ao seu redor está fazendo diferente. É justamente nesses momentos que precisamos nos lembrar
segurar firme, de não soltar aquilo que nós sabemos que é certo, só porque naquele momento fazer o certo ficou mais difícil. Eu quero deixar 2 perguntas para você começar esse dia. Você continua sendo uma pessoa ensinável? Quando alguém corrige você, qual é a sua primeira reação? É imediatamente se defender, tentar explicar, justificar aquilo que você fez? Ou você consegue parar por um momento e pensar: será que existe alguma coisa aqui que eu preciso aprender? Nem toda crítica estará certa, nem todo conselho será bom. Mas uma pessoa sábia aprende pelo menos a ouvir antes de decidir o que fará com aquilo que ouviu. E a segunda pergunta é: existe algum princípio que você sabe que é correto, mas que está sendo tentado abandonar? Talvez por pressão, talvez por conveniência, talvez porque você olhou ao redor e percebeu que outras pessoas não estão fazendo assim, ou simplesmente porque continuar fazendo certo ficou muito mais difícil. Então lembre-se do conselho de Salomão: apegue-se à instrução, não a abandone. Não solte aquilo que Deus já ensinou a você. Essa foi a nossa dose de provérbios de hoje, uma dose de sabedoria para começar bem o dia. Eu quero que você guarde essa verdade. Não basta encontrar a sabedoria, é preciso continuar segurando nela, principalmente quando fazer o certo parece difícil. Continue aprendendo, continue ouvindo, continue crescendo e principalmente não abandone os princípios que Deus já colocou no seu coração. Amanhã nós continuamos a nossa caminhada pelo livro de Provérbios. Não se esqueça de curtir, se inscrever e enviar esse vídeo para algum amigo. Um beijo e até mais!